Salve, salve, meus aministas! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Gente, hoje não é um ASMR. Hoje eu vim contar uma história que eu passei, uma violência doméstica, que eu tô sofrendo as consequências e as sequelas disso até hoje. E meio sem entender e meio também sem conseguir lidar. Mas chegou num ponto que não tenho o que fazer. Mas eu vou contar pra vocês. Eu espero conseguir contar sem ficar chorando. Eu acredito que não, porque eu contei tanto essa história esses últimos dias, essas últimas semanas, pra enfermeiras e médica e outra enfermeira e até um pouquinho pro recepcionista, né? Porque você precisa ser atendida, né, de uma forma diferente. Enfim, gente, eu vou começar a explicar pra vocês, porque vocês sabem, quem já assistiu algum vídeo eu falando um pouco da minha vida pessoal. Esse é um dos grandes motivos também que eu aprendi a proteger muito a minha família e não expor muito da minha vida pessoal, porque família é sagrada e a gente precisa cuidar e zelar dela, tá? Então, antes de começar a pesar aqui o clima do vídeo, gente, porque vai ficar pesado e eu aviso que tem muito gatilho aqui nesse vídeo. Então, pra você que tem muitos problemas com isso, ficar engatilhada com questões de agressão, por parte de companheiro afetivo, ou qualquer tipo de agressão, né, gente? Vocês vão entender aí o que eu vou explicar pra vocês, mas se você tem problema com isso, sai do vídeo. Não é o momento pra você ver esse vídeo, tá bom? Mas é isso, gente. Eu pensei muito se eu ia compartilhar essa história com vocês. Muito mesmo. Eu jamais imaginei, na verdade, que eu ia contar um dia essa história aqui, né, no canal, assim, na internet. Chegou num ponto que eu tô passando por uma coisa que eu acho tão injusto eu não poder falar o que eu tô passando, falar a minha história, sabe? Mas é isso. Antes de começar a pesar o clima, vai ter vídeos aí, o canal vai voltar com as CMRs normais, tá? Não quero ficar falando muito disso, falar, né, quando eu descobrir os exames, o que tá acontecendo de fato, aí eu volto pra falar um pouquinho, mas vai ter vídeo de roleplays, vão ter partes 2, algumas partes 2 aí que vocês me pedem muito, vai acontecer. Vídeo sem isso aqui, que eu sei que muita gente não gosta e tá comentando, e eu gosto tanto que às vezes eu acabo exagerando. Então tenho que fazer outros tipos de ASMR pra vocês também, tá bom? Não vamos focar nessa dor, não vamos focar nesse clima aí pesado que vai vir. Vamos ver que aí vai vir mais SMR, vai vir vídeo legal. E enfim, gente, é isso, tá? E esse é um grande dos motivos que eu sempre sumo e tal. E vocês me ajudaram tanto, gente. Vocês não imaginam o quanto vocês me ampararam nesse tempo. Vocês foram incríveis, incríveis. Vocês me ajudaram demais, vocês não imaginam. E eu sempre falava isso em alguns vídeos ou outros. Acho que em alguns vídeos falando alguma coisa ou outra eu acabei privando, mas não sobre isso. Falando, enfim, de mim um pouquinho, o mínimo que seja. Mas eu queria que vocês soubessem um pouquinho do que eu tô passando, sabe? Vocês me ajudaram tanto e o canal Amena eu criei depois, um pouquinho depois que eu passei por essa situação, justamente para tentar resgatar alguma coisa em mim que eu precisava muito. A Amena veio para me salvar também nesse período que eu passei muito complicado. Então, eu vou começar a explicar a história para vocês. E eu preciso
ocultar algumas coisas dessa história. Eu não quero contar tudo, porque eu preciso preservar a minha família. Eu preciso proteger a minha família. Então eu quero falar só sobre a agressão. Como foi essa agressão e as consequências que eu estou passando hoje, quase 3 anos depois. Apenas. Tá bom, gente? Esse relacionamento era um relacionamento tóxico e como todo relacionamento tóxico, ele não era apenas abusivo, horrível e pesado. Ele se começou e se criou de uma forma muito boa e muito sentimento, e uma pessoa que fez eu sentir amor, fez eu me apaixonar depois de muito tempo. E que também apareceu na minha vida num momento complicado familiar que eu estava vivendo ali, sentimental, muita coisa pra lidar e enfim. E esse relacionamento se deu e começou a acontecer muitas situações com o tempo. E eu sabia, assim, que essa pessoa era agressiva, que ela tinha esse tom. Eu não conseguia acreditar, porque eu não via isso. Era uma pessoa muito tranquila, muito calma. Até as músicas que ela gostava de ouvir era só música tranquila e calma. E eu não conseguia ver, mas essa pessoa tinha essas questões e ela sabia. E falou que tinha essas questões de lidar com raiva. E era um grande problema para essa pessoa também isso. Mas eu não via aquilo, e o tempo que eu estava com aquela pessoa eu não via aquilo. E a gente também, e assim, gente, eu cresci com meus pais num casamento muito conturbado. Meu pai era viciado em álcool, viciado em jogo, qualquer tipo de jogo de aposta, qualquer coisa, de maquininha, de jogo de carta, de sinuca, qualquer coisa que pudesse apostar, ele apostava e perdia dinheiro. E bebia, e era agressivo, e foi um pai incrível quando eu era criança, assim, pequenininha, que eu não entendia nada, mas chegou um momento que eu comecei a entender. E as brigas começaram a aumentar em uma fase da minha infância. Houveram agressões e coisas, e era um casamento tão complicado, e a minha mãe era o Julius, ela trabalhava muito e estava sempre trabalhando. E enfim, gente, eu achava que eu era blindada. Eu achava que eu era blindada contra esse tipo de relacionamento. Eu achava que isso não ia acontecer comigo. E quando aconteceu, eu já era mais velha, sabe, gente? Ó, eu vou mostrar exame aí mais pra frente. O panorama que eu fiz da minha mandíbula. Eu vou explicar o que aconteceu. Vocês vão entender. E eu vou tampar meu nome. Minha idade, porque eu não sou obrigada. Vocês pensem a idade que eu tenho aí, 77, 44, 29, 32. Esse dia uma senhorinha me falou que, ai, parecia que você tinha 18 anos. Eu fiquei tipo, ai, essa senhorinha, ela não imagina quanto eu fiz meu dia, mas eu tava num dia bom. Foi um pouquinho antes de eu começar a passar mal, ficar com essas dores intensas, que já acontecia, mas aconteceu de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Enfim, eu achava que eu era blindada com esse tipo de relacionamento e eu só tive um namorado que depois de muito tempo, assim, acho que era quase um ano já de relacionamento, em uma briga ele pegou meu braço, me sacudiu assim, me jogou e ali já acabou pra mim. Porque aquela pessoa nunca tinha agido daquela maneira e ela agiu daquela maneira e acabou. Acabou. Nunca me relacionei com alguém que lembrasse o relacionamento dos meus pais. E eu sempre. Gente, já terminaram comigo, já terminaram o relacionamento. Porque a pessoa falou assim: você não briga, você não trava, você não me deixa. Me impede de sair com o meu amigo tomar uma cerveja, você não dá chilique, você não sei o quê. E terminou. Eu falei: bom, você me conheceu assim, você começou a namorar comigo assim, por que você achou que eu ia agir dessa forma? E esse relacionamento foi o único, né, esse tóxico que eu vivi depois de cavala velha já. Eu eu vi o quanto é louco e te prende. E houveram muitas ameaças também no meu caso, né? Ameaças que se eu tirasse ele da minha casa, ele ia fazer isso, aquilo com a minha família, ameaças e, né, com o tempo começaram a ter, né? Enfim, e o que aconteceu no momento da agressão? Eu estava muito anêmica. Quem já viu aí alguns vídeos, né? Eu não sei se alguns estão disponíveis ainda, mas eu já mencionei alguns vídeos que eu nasci anêmica, sempre
tive anemia na minha vida, anemia severa, assim, já tive desnutrida várias vezes. E outras condições também, que tá aí nessa parte que eu não quero expor. É bem indignante, gente, mas eu não quero expor. Só essa parte aí da anemia eu tava bem anêmica. E no momento da agressão, a pessoa colocou as 2 mãos dela dentro da minha boca. E forçou, assim, ficava forçando a minha mandíbula, meu maxilar, né? Isso tudo aqui, ficava forçando e eu não conseguia entender o porquê disso e eu não conseguia tirar as mãos dele de dentro da minha boca, né? E rasgou por dentro a minha garganta, perto do meu... da goela, né? Assim, aqui dentro. A bochecha, a boca. E eu tava sentindo que ele ia quebrar. Eu tava sentindo que... E eu não tava conseguindo tirar e o chão tava cheio de vidro e aquele dia foi caótico. E quando eu percebi que ele não ia tirar, que eu não ia conseguir fazer ele tirar e que ele estava cego, e dada todas as condições que eu estava, eu pensei, gente, muito rápido. E foi Deus, sabe? Deus agiu muito rápido na minha vida ali. Todos os meus guardiões, meus anjos da guarda, minhas entidades, todo mundo ali tava comigo. E eu só pensei, desmaia, para de lutar, desmaia, que ele vai tirar e ele não tirou. E aí eu pensei, convulsiona. E eu comecei a fingir que eu estava convulsionando. E aí ele tirou. E aí ele ficou desesperado e eu continuei me debatendo. Gente, o contexto é bizarro. O contexto é bizarro. O contexto é bizarro. Mas eu preciso preservar a minha família. E aí ele ficou desesperado e me levou pro quarto, pra cama. E aí eu fui parando de tremer e fiquei fingindo que eu estava desmaiada um tempo. E ele tentando me acordar e aí eu fui fingindo que estava acordando. E sentindo uma dor absurda. Minha garganta ardendo. Gente, e o que aconteceu? Eu fui negligenciada, obviamente, de ir pro hospital, de ter qualquer tipo de ajuda médica, de ter... Né, não eram qualquer remédios que eu podia tomar, mas eu tinha passado por uma situação antes que, de verdade, eu não me lembro o que era, porque foi tudo tão conturbado em um certo período, depois de um certo período, que tinha uma medicação que eu sabia que eu podia tomar, que era um anti-inflamatório, e ele comprou daquele remédio e me deu. E ficou desesperado e tentou acabar com a vida dele e falou que ia cuidar de mim. E depois que tudo, aquela adrenalina passou, comecei a sentir uma dor absurda no meu maxilar, na minha mandíbula, aqui nessa região. Mas é isso, eu fiquei meses sem poder ir no hospital. E tinha uma situação que tinha data pra acontecer, né? Tinha ali uma certa data pra acontecer. Que... Gente, eu vou desligar minha geladeira que ninguém merece. Eu sempre desligo ela pra gravar SMR, hoje não é SMR, mas eu vou desligá-la, só 1 minuto. Enfim, gente. E aí eu tava esperando essa data, que eu sabia que eu ia conseguir ter um certo acesso.
Acabou demorando mais do que eu imaginei, mas num dia eu consegui chamar a minha irmã, consegui pedir a ajuda dela, da minha mãe, e ela chamou a polícia e me tirou de onde eu tava. Eu consegui depois entregar minha casa e tudo mais. E entregar pra imobiliária, né? Porque eu alugava essa casa e tal. E essa pessoa voltou pra casa dos familiares dele. E eu fui morar na casa da minha falecida avó, que era um lugar que ele não sabia onde era. E aí eu fiquei 2 anos lá. 1 ano e pouco consegui ficar sem ninguém saber o meu endereço, mas depois algumas pessoas, né, tiveram o acesso e tal, mas aí, gente, já foram outras histórias. O importante é que essa pessoa não veio mais atrás de mim pra me ameaçar. Ela seguiu com a vida dela e eu só quis seguir a minha vida. E eu consegui aí depois ter acesso eu fui num postinho, expliquei o que aconteceu. Eles me atenderam super rápido e tal, né? Eu cheguei na recepção já e falei, olha, eu passei por uma violência doméstica e eu já faz alguns meses e na época eu fui negligenciada, agora eu consegui procurar ajuda e eu preciso falar com a enfermeira. E aí eles já me passaram direto com a enfermeira, pediram um exame que eu não. Eu vou colocar o nome aqui pra vocês, que é um exame muito longo o nome, mas é um exame da garganta. Que colocaram uma câmera pelo meu nariz e veio até a minha garganta e não deu nada, né, gente? E eu sentia muitas dores nesses meses, né? O meu maxilar aqui, maxilar não, é mandíbula, né? Travava do lado direito e do lado esquerdo. Às vezes doía muito, assim. E eu tinha um dente aqui que tava precisando fazer canal e eu achava que era o dente até e que travava aqui por conta daquilo que aconteceu e a minha garganta doía muito, o meu ouvido doía muito, várias vezes. Eu sentia minha garganta diferente, eu sinto até hoje minha garganta muito diferente. E eles fizeram esse exame, né, e tal, e deu que não tinha nada na minha garganta, né? E como eu falei pra moça o que aconteceu, ela não pediu panorama, né? A médica, depois que me passaram, depois da enfermeira eu passei pra médica, não pediram raio-x, não pediram nada. E eu tava tão mal da cabeça, gente, foram anos, assim, pesadíssimos, por isso que eu falo, vocês não imaginam o quanto vocês me ajudaram, vocês não imaginam. Sabe, cada pessoa que falava, nossa, eu adoro dormir com seus vídeos, eu só durmo com você, eu vejo você trabalhando, nossa, não sei o que, sabe, tudo que vocês me falam, vocês me elogiando, gente, vocês não sabem como eu tava numa fase, assim, eu tenho já uma dismorfia, um negócio bem complicado por conta da anemia, de ter sido muito magrela por muito tempo, eu demorei muito pra ter um corpo que eu gostava, e depois eu perdi muito rápido, e eu sempre emagreço muito rápido, então eu já tenho essa certa dismorfia, e depois disso, gente, acabou. Depois disso, eu sinto que eu vivo o luto, eu tenho vivido o luto de uma parte minha que se foi, uma parte minha que morreu. Eu tenho vivido esse luto diariamente. Eu demorei muitos anos pra não, né, quase 3 anos, eu demorei muito tempo pra não pensar nisso todos os dias, pra não vir do nada. Às vezes eu tô uma semana bem e do nada vem aquela cena na minha cabeça. E eu acho, gente, e enfim, o que está acontecendo agora, né? O que vem acontecendo. Depois que eu fiz esse exame, doía às vezes aqui, e sempre que começava a doer essa área, eu achava que era o dente, porque o dente doía junto, só que junto doía a garganta, doía a minha nuca, e começou a doer a nuca de uma forma, gente, horrível. Começou a doer a nuca de uma forma bizarra. E enfim, e doía às vezes só a nuca, tanto que eu voltei a fazer faxina depois de 1 ano disso. E eu estava muito anêmica ainda, e eu peguei várias faxinas na semana, e doía minhas juntas, doía tudo. E começava a doer muito a nuca, eu achava que era postura, faxina, estresse, tudo que eu tinha passado e tudo que eu
passei, enfim, né, durante esse tempo. E doía muito, e aí depois eu consegui ir atrás, e medrosa também de dentista, eu adiava esse dente. E aí eu fui atrás do dente, fui num dentista e ele fez o canal horrível. E nossa, gente, foram os dias, doía muito. Nossa, e os remédios de dor não passavam a dor. Nossa, era horrível. Tá sendo horrível porque eu tô passando por isso. E aí eu fui em outro dentista, aqui do bairro que eu tô novo, né, que já faz um tempinho que eu mudei. Novo não, porque eu cresci nesse bairro, eu cresci aqui nessa casa, nesse terreno. Eu moro em outra casa que eu cresci na casa da frente, agora eu estou na última casa, um terreno bem grande. E eu fui no dentista e tal, eles resolveram o dente de novo e continuava doendo e doía aqui. E essa parte aqui, e a minha cara, e o ouvido, e a garganta, e a nuca, e doía tudo junto. E teve um dia que eu acordei com muita dor e eu mandei mensagem pra eles e é um casal lá e eu agradeço muito a eles, doutora Camila e Lucas, eu acho que é Lucas o nome dele. E eles me ajudaram muito, aí ela me atendeu, falei pra ela, eu tô sentindo muita dor, e ela até achou que era o dente de novo, né, que eu já tinha feito 2 vezes. E ela falou, aí eu falei, não, é nessa área e tal, e aí eu expliquei pra ela o que aconteceu, né, e que eu achava que tinha relação com isso, que travava aqui às vezes e que doía aqui às vezes, eu achava que tinha relação a isso, e principalmente depois que eu tratei o dente e a dor continuava. Só que quando doía essa área, gente, era coisa de 2 dias. Doía 2 dias, era uma dor absurda, gente. Era uma dor que parecia dor de dente, mas doía tudo isso. E era uma dor absurda e eu vivo com uma dor, uma pressão, parece que tem uma pressão na minha cabeça aqui, assim. Enfim, aí a doutora me pediu um panorama da minha face aqui, da minha arcada. E aí o marido dela conversou lá com os amigos dele, bucólogo, eu acho que fala, não sei o nome do especialista, mas conversou lá e parece que eu estou com a mandíbula trincada. Vai estar o exame aí, só com o meu primeiro nome, que alguns aí já sabem, né, Thaís, prazer, sou Thaís. E aí é isso, fiquei com essa dor. Eles me passaram vários remédios pra dor, inclusive eu tava tomando remédio pra dor de 2 em 2 horas, 3 horas no máximo, que durava um remédio. E o remédio fazia efeito por pouquíssimo tempo, aí já começava aquela dor insuportável, e o remédio demorava pra fazer efeito, e eu colocava a bolsa de água quente. Gente, nunca tinha doído dessa maneira, nunca tinha doído dessa maneira. Já tinha doído 2 vezes, assim, por 2 dias, assim, esporadicamente, durante esse tempo, esporadicamente, durante esse tempo. Mas dessa forma que começou a doer, não. E aí, né, e enquanto isso eles estavam vendo lá e tal, e eles me aconselharam a ir no posto pra, né, tentar ir atrás disso do posto, porque ficar pagando exame particular é muito caro. E eles pediram pra eu fazer que seria o certo, né, eu fazer uma tomografia. E aí lá vai eu, só que antes de ir isso aí eu já tava sofrendo já uma semana inteira com remédio, com dor e tal. E eu fiz a chapa no mesmo dia que eu fui, a chapa não, né, o panorama, no mesmo dia que eu fui no dentista, nesse dia que a doutora me atendeu, né? E ela até fez um exame, a doutora Camila, que ela colocou as mãos aqui e pediu pra eu abrir a boca. E aqui dá pra sentir, eu não vou abrir a boca, gente, vocês sabem que eu tenho aí, tem vídeo falando sobre os meus 2 dentes que eu perdi, que eu tentei clarear os dentes em casa. E eu perdi 2 dentes por causa disso. E, né, que já eram dentes que já tinham sido careados. E quase perdi, inclusive era esse dente que dói, que é o terceiro dente que eu quase perdi por causa disso daí. Enfim, eu tenho muita insegurança com meus dentes, então eu não vou abrir a boca pra vocês aqui não. Mas aí ela falou falar pra abrir a boca, e isso aqui, esse lado é completamente diferente desse. Parece que ele abre e vai pra baixo, e esse abre normal. Enfim, gente, e depois desse dia, nossa, porque como que eu não percebi isso antes, sabe? Parece que eu me oprimi tanto em relação a isso, que
Ai, gente, enfim, outros assuntos, né? Complicado. Eu tô passando aí com a psicóloga e vamos com Deus. E aí é isso que tá acontecendo, eu tenho sentido essa dor. E aí a doutora falou que pode estar relacionado ao nervo trigêmeo. Ao nervo trigêmeo, que ele tem três ramificações aqui no rosto, parece, né? Por esse nome do trigêmeo. E ele também tem alguma parte que passa na nuca, eu não entendo direito, só sei que parece que tem alguma coisa, né? Está relacionada com esse nervo. Aí não sei se pode ser como ficou meu maxilar, não sei se ele tá deslocado, não sei o que tá acontecendo, só sei que tá trincado. E eu sempre sentia, gente, assim, principalmente. Eu tenho esse problema com anemia e eu tenho esse problema com tristeza, que quando eu tenho esse problema com tô mal, tô depressiva, tô triste, tô ansiosa demais, eu simplesmente não como e isso corrobora com a minha anemia e é um ciclo disso daí. E eu vivi isso esses últimos 3 anos. E eu tava comendo muito pouco. Eu tinha muita fome e eu amo comer, gente. Eu amo comer. E eu tinha muita fome e começava a comer e só dá ânsia, só dava assim, não passa. Eu sempre fui assim a vida inteira, só que nesse período piorou muito. E eu envolvia a garganta, envolve tudo isso. Então, era muito difícil comer por questões psicológicas. E os dias que doía a garganta e doía o dente também por questões físicas. E aí juntava tudo, virava tudo isso daí. Virou tudo isso daqui, na verdade, que é isso que eu estou vivendo. E essa noite passada eu ia gravar, porque eu fiquei 2 semanas muito mal, com essa dor, o remédio não aguentando, e eu tomando muito remédio, gente, tomei muito remédio pra dor. E eu, antes de ir marcar no postinho, no UPA, pra ir atrás desses exames, de fazer tudo isso, o remédio não tava aguentando ali e eu fui pro posto, porque era fim de semana, fui pro pronto-socorro. E aí eles me deram um remédio lá e eu fiquei chapada, e lá vai eu de novo contar a história de novo pra médica que tava lá no plantão, pra atendente, né, que eu tive que falar assim, olha, o que você tá sentindo, moça? Ah, tô com a mandíbula trincada aqui que eu vi, eu tô sentindo umas dores aqui, não sei o que. Falei, olha, aconteceu uma violência e tal, e eu tô sentindo isso, e aí eles já me passaram e eu pude explicar depois melhor na sala de acolhimento. Enfim, gente, é muito difícil, os dias muito difíceis, os poucos momentos que eu não tô sentindo dor, eu só consigo fazer artesanato. Eu sento ali na minha mesa, eu só tô fazendo ali uma massa ali nova que chegou, que eu sempre quis usar. E é o pouco que eu consigo fazer, porque parece que naquele momento ali eu não penso em mais nada. Só ali naquele negocinho ali que eu tô fazendo. Sabe, gente? E agora é isso, eu fui no posto, né? Marquei exame, já me atenderam. Passei com a médica, eu tava até com receio de passar com a médica. E a médica me questionar, me coisar, assim, por que você demorou tanto? Sabe, alguma coisa assim, foi... Gente, ela foi incrível comigo. Foi incrível, gente. Ela foi muito atenciosa, muito querida comigo, muito acolhedora, marcou, né, pediu com urgência essa tomografia. E se eles não me chamarem até 1 mês e meio, gente, porque tem outros exames aí, familiares meus aqui próximos, que estão há muito tempo esperando exames também com urgência. Então, se não passar aí de 1 mês e meio, eles não me chamarem, eu vou atrás dessa tomografia no particular mesmo. E eu quero saber o que está acontecendo. Existe a doença, eu não sei se é uma doença, se é uma condição, não sei, nevralgia do trigêmeo, que é uma dor insuportável e pode ser que essa dor que eu estou sentindo seja relacionada ao nervo trigêmeo. E, gente, sabe esse puxão de nuca, assim, que a gente tem às vezes, que dá aquela dor na nuca? Eu comecei a ter, assim, do finalzinho do ano passado pra cá, eu já tinha muito, comecei a ter muito antes. E eu achava que, eu já sentia que tinha alguma coisa errada, até imaginava que era por causa da minha postura, alguma coisa assim. E pode estar relacionado a isso. E nesses últimos meses do ano passado e esse começo do ano, a gente teve dias de eu ter, assim, mais de 10 repuxão um dia só. Gente, que dor horrível, que sensação horrível. E
essa noite, essas 3 noites passadas, eu não dormi com muita dor na nuca. Muita dor na nuca, aqui já não tava doendo tanto, mas mesmo assim a sensação que eu levei um soco na cara, porque parece que tá frágil aqui, mas não tá tendo aquela dor insuportável, esses 2 últimos dias. E é isso, gente, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se é nevralgia do trigêmeo, eu não sei se tem outra coisa relacionada a esse nervo que pode estar acontecendo, se é o meu maxilar que tá pressionando o nervo, esse osso aqui tá pressionando o nervo, porque tá torto. Se colocar a mão e eu abrir a boca, está nitidamente torto. E é isso, gente. Fica um alerta também pra todas vocês que entrarem em um relacionamento que você pensa, pô, eu posso ajudar essa pessoa a lidar com a raiva dela, eu posso ajudar essa pessoa a mudar, eu amo muito essa pessoa, tem um lado bom, tem tudo, e tem um lado bom, lógico, tem pessoas que são, acho que psicopatas, que não sentem empatia, não sentem nenhuma dor ou remorso, e essas pessoas também precisam de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e ajuda. E tem pessoas que entram num relacionamento e acham que pode mudar e que não sei o quê. E, gente, a pessoa só vai mudar se a pessoa quiser, se a pessoa quiser ir atrás e buscar ajuda, sabe? Então se preserve sempre, gente, se preserve. Um dia um amigo meu, a Robson, um beijo, Robson. A Robson presenciou uma briga na minha casa, que foi quando as coisas começaram a ficar muito estranhas. E essa pessoa socou a porta e ela quebrou a porta em 3 lugares diferentes. Uma porta de madeira. E essa pessoa. E o meu amigo Robson, ela falou assim: Amiga, hoje ele tá quebrando a porta. Ele tá socando a porta, amanhã ele soca a sua cara. E foi. Passaram os meses e foi a minha cara. Então se preserve sempre, tá bom? Busque ajuda. Busque ajuda dos seus familiares. Busque ajuda de alguma instituição. E eu sei que é muito difícil, tá? Mas busque ajuda. E pra você, homem, que tem acesso de raiva, que não consegue lidar com a sua raiva, eu acho que os homens foram ensinados muito a não lidar com os próprios sentimentos, não chora, não fala, não coisa, não vai atrás. Tanto que a taxa né, é maior entre os homens e ao mesmo tempo a taxa também que acontece isso, essa agressão em relação às mulheres é maior também. Eu sei que tem ao contrário, gente. Meu próprio primo, ano retrasado, foi esfaqueado pela esposa. Sabe? Eu acho que é menor, muito menor mesmo nas mulheres, mas todo mundo que tem problema em lidar com seus sentimentos, principalmente tem gente que tem mais tendência, eu acho. Eu acho que tem gente que tem mais tendência, principalmente ao meio, ou às questões da infância, reprimir, esse tipo de coisa. Então busque ajuda, sabe? Eu imagino que tem gente que nunca tenha feito nada disso e que tenta se controlar muito e sempre sozinho e sempre lidando com isso sozinho. Busque ajuda, busque ajuda. Tem tratamento para raiva, para autocontrole, existe remédio, sabe? Existe ajuda, sabe? Existe ajuda, então se trate, se cuide, não deixe chegar ao ponto de você destruir a vida de alguém e destruir sua própria vida também, a vida da sua família. Todo mundo sofre. A minha família sofreu tanto comigo. E eu sei que a família dessas pessoas sofre também. Então se cuidem, tá bom? Cuidem de vocês. Gente, desculpa, tá? E é isso. Eu tô compartilhando isso com vocês porque eu acho que eu tenho esse direito. E vocês também de saber o que tá acontecendo, porque às vezes eu sumo tanto, lógico, eu trabalho, eu tenho outras coisas, eu só posso gravar vídeo uma semana sim, uma não que eu consigo gravar. Eu gostaria de gravar todos os dias, eu gostaria de estar mais presente no canal. O SMR salvou a minha vida muitas vezes. Eu conheci o SMR lá em 2015, em um momento muito difícil, e o SMR me ajudou a dormir. Eu tinha muita paralisia do sono, muito ataque noturno, coisas assim estranhas, e o SMR, né? Começava a anoitecer, já começava a sensação de pânico, eu tinha medo da noite. E o SMR me ajudou muito, voltou a dormir, eu voltei
a querer dormir, essas coisas, sabe? Dormir é tão bom, é tão gostoso. E eu voltei a parar de ter medo da noite. E o SMR me ajudou tanto. E depois de um período tão longo, minhas amigas falavam tanto, faz canal, faz canal. E na época eu era tão assim de internet. Hoje eu também sou meio jeca de internet, mas eu tento. E o SMR me salvou muito, gente, nesse período. Vocês me salvaram demais. Vocês me ajudaram muito. Vocês não fazem ideia, agora vocês estão fazendo. E é isso, gente. Eu amo vocês. Se cuidem, tá? Se cuidem. Cuidem das pessoas que você ama, tá bom? E é isso, gente. Fiquem bem. Eu vou voltar aí. Essas dores vão passar. Eu vou tomar os remédios certos. Vou ver o que tá acontecendo. Vou ver se tem tratamento, o que vai ser feito, se tem cirurgia, se não tem, o que vai poder fazer. E falo pra vocês quando eu souber, tá bom? E é isso, gente. Eu queria desabafar. Eu queria que vocês soubessem. E principalmente eu quero que vocês se cuidem sempre. Tá bom? Eu amo vocês. Tchau.